Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Alunos do 5º ano do CIEP Charles Kiss Dodson participaram de ação pedagógica sobre patrimônio cultural neste mês. A iniciativa integra o projeto Reconnecting with Your Culture. A ação realizada no CIEP foi proposta pelo arquiteto e urbanista André Frota Contreras Faraco, que é presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara do Oeste, o CODEPASBO, e membro do Comitê Científico Nacional de Interpretações. O arquiteto André fala sobre o projeto. O Reconnecting with Your Culture é um projeto concebido em parceria pelo International Council of Monuments, ICOMOS, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e um grupo de pesquisa internacional chamado ESSEMP de Arquitetura, que é coordenado pela professora Olímpia Nílio. O projeto ele tomou proporções internacionais e atualmente ele conta com 4 comitês continentais, na América, na Europa, na África e na Ásia. No Brasil, o projeto tem sido desenvolvido pelo Comitê Científico Nacional de Interpretações, Educação e Narrativas Patrimoniais, do ICOMOS do Brasil, do qual eu, André, sou membro. O objetivo do projeto é incluir a questão do patrimônio cultural por uma abordagem transversal com as crianças, decolonizando a questão do patrimônio, de forma que as crianças identifiquem no seu cotidiano o que faz parte do patrimônio delas. A ação com as crianças é importante por quê? Porque na criança ainda não há formada a ideia de patrimônio normatizada pelos valores técnicos e pelos valores que são reconhecidos pelo Estado. Então, esse processo educativo mobilizou o conhecimento das crianças para que elas identificassem o patrimônio delas no próprio cotidiano, a partir das suas próprias histórias, das suas próprias vivências, das suas próprias práticas culturais, que elas vivenciam, experienciam e praticam com a família, com os amigos, com os vizinhos. Então, de uma forma dialógica, é construído com as crianças o entendimento de que o patrimônio cultural é aquilo que é importante para a nossa memória, que possibilita que a gente se identifique como parte do lugar, como parte da comunidade em que a gente vive. Por fim, o patrimônio cultural que as crianças identificaram e que consideraram mais importante foi representado em um desenho. Esse desenho final ele vai fazer parte de uma exposição internacional que vai acontecer no Japão. Então, esses desenhos foram enviados para o Japão. Eles serão expostos em Tóquio e em Kyoto. A diretora do projeto, a professora Olímpia, ela está em tratativa com as embaixadas dos países para que todos os países prestigiam a exposição no Japão e, além disso, é importante frisar que as crianças que participaram elas vão ganhar um certificado de embaixador da cultura. Eu trabalho com educação patrimonial desde 2018 e educação patrimonial também é o meu objeto de pesquisa no mestrado acadêmico. Ao mesmo tempo em que o trabalho de educação patrimonial ele é de extrema importância porque ele oportuniza aos participantes o seu reconhecimento como produtores culturais, dá uma autonomia a esses participantes como produtores culturais, como sujeitos da sua própria história e como detentores do seu próprio patrimônio cultural. Essas experiências eu utilizo dentro da minha pesquisa acadêmica para consolidação de referenciais de educação patrimonial,
para a consolidação de estratégias de ação de educação patrimonial e também de ferramentas possíveis para o desenvolvimento desses processos. O objetivo macro, tanto no trabalho de educação patrimonial, mas também na pesquisa acadêmica, é tornar a educação patrimonial algo imprescindível para os processos de patrimonialização. Um processo educativo que faça parte da identificação do que é patrimônio e não um apêndice, né? Algo que ocorra depois. Eu fiquei muito feliz em poder realizar esta ação no CIEP Charles e muito orgulhoso do trabalho dos alunos, porque eu acho que o Brasil vai estar muitíssimo bem representado nesta exposição que haverá no Japão. Os trabalhos dos alunos ficaram incríveis e acho que representam aí toda a diversidade cultural que o Brasil tem, que é a nossa maior riqueza cultural, é a nossa diversidade. Então, dessa forma, eu fico muito honrado em ter sido o mediador da ação que viabilizou a produção de trabalhos tão bons. E fico muito grato também pela confiança da equipe do CIEP Charles e da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Os 18 desenhos produzidos como atividade final irão compor exposições em Tóquio e Sapporo, no Japão, entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. André Frota Contreiras Faraco é arquiteto e urbanista, graduado pela Unimep e pós-graduado em Design de Interiores pelo SENAC. Ele cursa mestrado na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Desde 2016, atua em pesquisas acadêmicas no campo do patrimônio cultural e desenvolve trabalhos de educação patrimonial desde 2018. Atua ainda com projetos arquitetônicos e de interiores. Colabora com o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara do Oeste desde 2019 e foi eleito para a presidência do Conselho para o biênio 2021-2022. Recebeu o prêmio Destaque Cultural do Ano, categoria Patrimônio Histórico Material em 2020, concedido pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, e foi o vencedor do concurso Romizeta há 65 anos, promovido pela Fundação Rome. O campo da arquitetura e do urbanismo, ele é um campo bastante multidisciplinar. Por ser um campo que está enquadrado dentro das ciências sociais aplicadas, ele tangencia aí todas as áreas das humanidades, as áreas das ciências sociais, mas também as áreas de tecnologia. Então, ele é um campo muito multidisciplinar. O que todo mundo conhece, que é o mais comum, é a área de projetos mesmo. Trabalhar com projetos arquitetônicos, residenciais, comerciais, industriais, etc. Essa é a área mais comum. Mas um arquiteto também pode trilhar o caminho do campo do design, e aí ele pode ir para o design de interiores, ou para o design de imóveis, ou para o design de objetos. Também pode seguir para a área da tecnologia, então desenvolvimento de materiais para construção civil, desenvolvimento de tecnologias que qualificam a construção civil, qualificam também os profissionais da construção civil. Ele pode partir para a área pública, né, para aprovação de projetos, para desenvolvimento de planos. Pode seguir a área do urbanismo também, que seria a área de desenvolvimento de planos urbanos, loteamentos, na elaboração de planos diretores. E também pode seguir a área do patrimônio cultural, porque a arquitetura é um dos legados culturais que se entende que as sociedades têm, né? Então, o arquiteto urbanista, na sua formação, ele estuda a arquitetura como um desses legados culturais e depois ele pode se expandir pensando em outros legados culturais, né? O paisagismo é um campo que o arquiteto também tem condições de atuar. A gente pensa em paisagismo muito na elaboração de jardins, né? Mas a gente tem que pensar também em escalas maiores, né? Parques públicos, praças e outras
algumas intervenções maiores nos centros urbanos que interferem na paisagem. Eu sempre quis cursar arquitetura e urbanismo, desde quando eu era criança, essa sempre foi a minha primeira opção para cursar, para fazer a graduação, mas quando eu ainda estava fazendo minha graduação, eu tentei fazer um pouquinho de tudo, de todas essas possibilidades que o campo da arquitetura e urbanismo poderiam me possibilitar, né? Então, eu estagiei em escritório de arquitetura, estagiei em construtora, que é essa atuação que é mais comum dentro da arquitetura e do urbanismo. Na universidade tinha um escritório modelo, que é um escritório que era coordenado pelo coordenador do curso de arquitetura e urbanismo e os alunos de graduação. Um dos projetos que eu participei foi a elaboração de um plano diretor de um clube, então é um projeto em escala urbana, um projeto que a gente entenderia no campo do urbanismo mesmo, e também do paisagismo, porque também haveria intervenções na paisagem, com vegetação e tudo mais. E, por último, eu participei de uma pesquisa de iniciação científica na área do patrimônio. A partir desse momento foi que eu resolvi, não, é isso que eu gostaria de seguir como atuação, né, na área de pesquisa e patrimônio. Pesquisa pensando nas questões acadêmicas mesmo, né, mas também uma atuação social, que promovesse uma interação com as pessoas e que fosse transformadora, que não fosse algo feito dentro de universidade, né. Foi aí que eu resolvi que não, a minha atuação tem que ser na área de patrimônio, é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu gosto de pesquisar e é o que me proporciona maior interação com pessoas, que eu acho que é fantástico. O patrimônio cultural é o legado cultural que os grupos sociais que formam o que a gente chama de sociedade, né, é o legado que essas pessoas têm. E esse legado ele é manifestado de diversas formas, sejam materiais ou imateriais. Material é o que a gente conhece como monumentos, edifícios, as obras de arte do tipo escultura, pintura, e o imaterial são as festas, são as formas de expressão, a nossa própria língua é um patrimônio cultural, porque também é cheio de nuances. Então, tudo isso é o patrimônio cultural. Embora muita gente tenta fazer essa distinção do patrimônio material, do patrimônio imaterial, eles operam juntos, né? Não existe uma separação dessa operação, né? Então, quando a gente imagina, por exemplo, um edifício que a gente poderia definir que é um patrimônio arquitetônico, um patrimônio histórico, ele não opera sozinho. Para que ele tenha uma importância, as pessoas precisam estar ali, precisam estar atribuindo algum valor para ele, algum significado. Por um exemplo, uma igreja, ela não é um bem arquitetônico somente material, ela é um espaço que as pessoas praticam uma cultura, praticam a sua fé, é um lugar importante para os momentos importantes da vida das pessoas, então é o batismo, é o casamento. Então é difícil a gente separar o que é patrimônio material do patrimônio imaterial, porque todo patrimônio tem as duas dimensões. A minha atuação na área de patrimônio cultural, ela é um pouco para tentar identificar as relações que as pessoas mantêm com o seu patrimônio, porque todo mundo é detentor de algum patrimônio cultural, todos nós exercemos um papel cultural na sociedade. Então, a minha área de atuação dentro do campo do patrimônio cultural é identificar essas relações que as pessoas possuem com o seu patrimônio, entender como é que esse patrimônio está sendo operacionalizado na vida cotidiana, espontânea da pessoa com o seu patrimônio, qual é o papel que essas pessoas exercem para que aquele patrimônio continue existindo, porque uma determinante para um patrimônio cultural continuar existindo é porque tem gente que está ali ainda praticando aquilo, está mantendo a utilidade não só social, não só cultural, mas de uso inclusive. Então a minha atuação é para a identificação dessas relações, porque elas são de extrema importância, elas são imprescindíveis para a gente entender qual é a função daquele patrimônio, qual é o significado que eles têm para essas pessoas que entendem que aquilo é patrimônio delas, para que aquilo possa continuar existindo e para que haja cada vez mais valorização e apropriação desse patrimônio.
Qual é a diferença de um patrimônio tombado para o não tombado? É que o patrimônio tombado, o poder público tem o poder de fiscalizar as condições materiais, condições de conservação e condições de uso desse patrimônio. O tombamento, ele é um ato jurídico. Quem tem o poder para tombar um edifício é o poder executivo, é um ato exclusivo do poder executivo. Então, se a gente pensar nas esferas de poder, seriam os prefeitos, governadores, e na esfera federal seria a presidência, mas é por meio esfera federal, é por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a diferença basicamente essa: o tombamento, ele é um reconhecimento do poder público de que determinado bem cultural é um patrimônio cultural importante. Mas isso não significa que somente os patrimônios tombados eles possuem importância. Muitos patrimônios que não são tombados, eles também são importantes. E também, desde o ano 2000, no Brasil, existe a forma de registro, que é o reconhecimento do poder público sobre patrimônios culturais que se manifestam imaterialmente, que a gente pode definir assim. Então, o tombamento, ele é um instrumento jurídico para os bens culturais materiais, e o registro é para os bens culturais de natureza imaterial. Música, línguas, né? A gente tem no Brasil uma diversidade linguística bastante grande, então essa diversidade é contemplada dentro da política de patrimônio imaterial, o saber fazer, as celebrações. Existem algumas divergências dentro do campo do patrimônio cultural, porque existem pessoas que estão atuando no campo que tiveram formações em épocas distintas, em que as variantes eram diferentes das que a gente tem hoje. Então, até a década de 1970, 1980, quando a gente falava em patrimônio, estava muito atrelado aos bens culturais que, de alguma forma, eles identificavam a formação do país. Então, até a década de 1970, 1980, o que se pensava de patrimônio, né? Eram as grandes construções, né? Então, as grandes igrejas, as fortificações militares, os palácios de governo, as grandes obras artísticas dos pintores e escultores brasileiros do período colonial e imperial, né? Isso é o que se pensava de patrimônio até esse período da década de 1980, principalmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma ampliação do que se entendia de patrimônio, numa tentativa de buscar contemplar outros legados culturais que não se manifestavam somente materialmente. Então, os legados culturais da cultura popular, os legados culturais de outros grupos formadores do país, que não somente os colonizadores, e aí houve uma ampliação, uma dilatação do conceito. E também a Constituição Federal, ela corresponsabilizou a preservação do patrimônio cultural entre Estado e sociedade. No seguinte aspecto: ao mesmo tempo que o Estado tem o dever de reconhecer o patrimônio cultural e promover políticas de preservação e valorização, ela entende que são as próprias pessoas, na sua vida cotidiana, na sua dinâmica cultural, que promovem e preservam aquele patrimônio, porque aquilo continua fazendo parte da vida delas, portanto, aquilo vai continuar sendo preservado por elas mesmas. E quando a Constituição Federal faz esse reconhecimento também, as pessoas vão reivindicar as próprias memórias dela. Então, é um período que, por exemplo, várias cidades vão fazer os seus próprios museus para contar as suas próprias histórias, porque só a história do Brasil, ela não vai mais ser representativa para contemplar todas as histórias. Então, se a gente pensar em Santa Bárbara, foi nesse mesmo período que surgiu o Museu da Imigração, para contar a nossa própria história, né? A gente reivindica a narrativa de contar a própria história, de contar a própria
própria cultura. Vão surgir nos municípios os seus próprios arquivos, os seus próprios centros de documentação para guardar os documentos que são importantes. Vão começar a surgir os órgãos de preservação a nível municipal. Até a década de 80, a gente só tinha o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e alguns estados possuíam seus órgãos de preservação, mas a partir desse período, os municípios vão formar os seus próprios órgãos de preservação para preservar o seu próprio patrimônio cultural. Então, esse foi um momento bastante importante, porque ele, ao dilatar o conceito de patrimônio, as pessoas e os municípios, a gente está falando agora, portanto, de uma escala local, também vão reivindicar o seu próprio patrimônio, que nem sempre está contemplado nesse rol de patrimônio nacional. Então, hoje, o que a gente entende por patrimônio, na verdade, é tudo aquilo que seja significativo, representativo para um grupo social que tenha um valor cultural, tenha um valor social, tenha um valor de uso e exerça um significado importante e relevante para as práticas culturais desse grupo. Então, de repente, hoje, a capela do bairro, ela pode ser um patrimônio, ela pode ser passível de uma patrimonialização. A gente tem um grande exemplo nas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, as estações ferroviárias, que são edifícios que, na maior parte deles, são edifícios modestos, pequenos, mas têm um significado, uma importância histórica, um valor cultural. No pós-guerra, né, no de 1945, né, um dos motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial é a da intolerância, né? A intolerância com o diverso, a intolerância com o diferente. A Unesco, na verdade, ela é um braço da Organização das Nações Unidas, né, da ONU. Ela foi criada, a Unesco, justamente para promover uma cultura de paz no mundo, mas uma cultura de paz que fosse por um viés cultural, que reconhecesse a diversidade, mas também a legitimidade de todas as culturas que se manifestassem no mundo, né? O que a Unesco promove, né, não é um tombamento, porque não é um ato, digamos, jurídico, mas o papel da Unesco, na verdade, é justamente de proteger essa diversidade de manifestações culturais que existem no mundo, promovendo uma cultura de paz, de reconhecimento e de legitimação dessas manifestações culturais. Ela vai promover esse reconhecimento por meio de registros, são registros de determinados legados culturais da humanidade que a Unesco reconhece como patrimônio mundial. E o legal é que, principalmente também nas últimas décadas, a Unesco tem ampliado, né, essa ideia de patrimônio, né? A Unesco ela tem vários braços de atuação, né? Um deles é uma organização não governamental que se chama ICOMOS, que é o International Council of Monuments, em Veneza, que tem representações em vários países do mundo, inclusive no Brasil, formado por diversos profissionais. São esses braços, né, da verdade, da Unesco nos países que produzem documentação sobre esses patrimônios culturais e eles pedem a chancela da Unesco para o reconhecimento como um patrimônio cultural da humanidade. A Unesco tem uma série de critérios que ela exige que sejam cumpridos para que se possa reconhecer esse patrimônio como um patrimônio cultural da humanidade. E aí a Unesco, por meio de assembleias, ela vota se aquele patrimônio pode ser ou não inscrito na lista de patrimônios culturais da humanidade. Qual é, digamos, o apelo de se ter um patrimônio reconhecido pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade? É principalmente o apelo de promoção e divulgação do país em que esse patrimônio está localizado e também do apelo turístico, né? Itália, França, esses países europeus, eles têm vários patrimônios reconhecidos pela Unesco e isso tem um apelo de divulgação, de promoção enorme. Né? Só a gente vê a quantidade, os milhões de turistas que se deslocam até lá para ver esse patrimônio cultural. A paisagem do Rio de Janeiro, ela é reconhecida como um patrimônio cultural pela Unesco, né? Que é um selo importante, principalmente para a promoção do turismo, né?
agora no Multidom, dica de atividade com o professor Michael Sullivan Rodrigues. Galera, tudo bem? Aqui é o professor Michael Sullivan Rodrigues, treinador e personal trainer. Aqui vai uma dica para vocês, mantenha atividade física diariamente, hein? Se não for possível, pelo menos umas 2-3 vezes na semana. Opte por atividades físicas mais tranquilas, se você não é acostumado a fazer algum exercício físico, uma caminhadinha, uma coisinha leve, mas não deixe de praticar exercícios físicos. Eles são importantíssimos para a sua saúde, principalmente para o seu coração. Beleza? Valeu! Agora, Santa Bárbara do Oeste reúne em um único espaço suas informações turísticas. O programa Visite SBO traz a estratégia de divulgação dos atrativos turísticos da cidade por meio de um novo portal, além de novas páginas nas redes sociais Facebook e Instagram. No portal, é possível encontrar um roteiro com todos os pontos turísticos, divididos em turismo de entretenimento, cultural, rural, religioso e histórico, parques com seus horários de funcionamento, endereços, fotos e instalações, gastronomia, hotéis, dados para atendimento ao turista e uma cartilha especial para ciclista. Acesse www.visitesbo.com www.facebook.com/visitesbo, www.instagram.com/visitesbo. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.